Muito boa noite a todos que nos acompanham nesta terça-feira em mais um programa Proseando com o MTG aqui na TV Tradição. Estamos diretamente do estúdio da TV em Porto Alegre para conversar um pouco com todas as pessoas que têm interesse no tradicionalismo gaúcho, nas atividades do movimento tradicionalista gaúcho, por participarem do movimento, por serem curiosas do movimento, ou por admirarem, mesmo que a uma certa distância, tudo que é feito em termos de preservação da cultura e do tradicionalismo. Este espaço é um espaço especial para que a gente possa conversar, responder alguma questão também que nos venha, das pessoas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, e tornar, se possível, o MTG um pouco mais próximo das pessoas, um pouco mais claro também naquilo que é realizado. Nós vamos iniciar respondendo uma pergunta que o peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, dos anos 2011 a 2012, nessa gestão, me fez. O peão Douglas Ulian de Quadros da Silva, lá da 11ª região tradicionalista da cidade de Garibaldi, faz a seguinte pergunta, diz ele: gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito do regulamento do entreveiro e da ciranda. Sei que é uma questão de debatermos em convenção, mas gostaria de ouvir a opinião sincera, diz ele, enquanto tradicionalistas. Bom, ele me solicita um posicionamento enquanto tradicionalista, não exatamente enquanto presidente. Mas, Douglas, eu vou te responder como presidente. Eu estou aqui para responder como presidente, muito mais do que como tradicionalista, evidentemente. Tá? Mesmo que a minha posição de tradicionalista, evidentemente que sempre terá um peso de quem representa, eventualmente, a instituição. Mas ele pergunta o seguinte: se nós não entendemos que a dança de salão, tanto na ciranda de prendas quanto no entreveiro de peões, se não devesse ser por sorteio o gênero musical a ser dançado, e não por escolha como é hoje. Os gêneros musicais, todos sabem, aí são aqueles gêneros comuns, né? A valsa, o chamamé, o bugio, a vaneira, o vaneirão, né? Essas danças que dizem respeito aos gêneros musicais reconhecidos como gêneros tradicionais e típicos do Rio Grande do Sul. Douglas, eu vou ser bem franco contigo. Eu entendo que tanto para prendas quanto para peões poderia ser sorteado, mas não vejo nenhum problema que seja de livre escolha. Tá? Não é na dança de salão que se define a melhor prenda ou o melhor peão. É assim que eu vejo. Aliás, se um peão souber dançar pouco, ou dançar mal, dançar um pouco desengonçado, digamos assim, não for tão elegante na dança, para fins de ser peão Farroupilha do Estado, causa alguma dificuldade? Me parece que a dificuldade pode não existir. Portanto, não me parece que seja importante essa questão de sorteio ou de livre escolha. Evidentemente que poderia ser combinar de alterar o que existe hoje, mas com franqueza não vejo que isso seja uma coisa que vá mudar o conceito, digamos assim, a essência da ciranda e do entreveiro de peões. Tá, Douglas? Mas de qualquer forma eu te agradeço a preocupação, é muito bom que tu estejas aí acompanhando, perguntando. Vá na convenção do final do mês de julho, que será realizada em Caxias do Sul, lá no CTG Rincão da Lealdade,
E podemos até debater esse assunto, até pode ser apresentada alguma proposta nesse sentido. Eu, sinceramente, não vejo que isso seja uma coisa que vá alterar com alguma importância maior os concursos. Mas um outro assunto que eu queria tratar com todos que nos acompanham, que não é exatamente uma pergunta que me tenha sido feita diretamente pelas redes mundiais de computador, mas é uma coisa que me perguntam há bastante tempo, desde que eu fui presidente a primeira vez do MTG. As pessoas perguntam a respeito do MTG, da sua estrutura, da sua forma de organização e da sua forma de comando. Quando eu fui patrão de CTG pela primeira vez, lá no início dos anos 90 do século passado, isso fazem em torno de 25 anos, eu também questionava, afinal de contas, o MTG, como é que se organiza e tal. Eu também não acompanhava muito bem, não sabia muito bem, mesmo que eu fosse um tradicionalista que acompanhava assim a mesma distância, e sempre muito mais preocupado com pesquisa, com história, com ideologia do que com o fazer do tradicionalismo do dia a dia. Mas quando eu fui patrão, eu fui aprender algumas coisas. Eu fui aprender, por exemplo, que o patrão não ganha nada para ser patrão. Eu fui aprender que ele tem que abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro e ter muita paciência. Eu fui aprender que para poder bem desenvolver a função de patrão, tem que ter a parceira consigo, a esposa, a companheira, né? Que larga tudo que faz em casa e vai para o CTG para trabalhar, pelo CTG. E aí nós temos aí 1.646 patrões no Rio Grande do Sul que fazem isso. Uns com mais dedicação, outros com menos, mas todos procuram fazer o melhor, eu tenho certeza disso. E é a primeira grande experiência do dirigente no movimento, é a de patrão. E eu sugiro que todas aquelas pessoas que queiram entender o movimento se candidatem a ser patrão do CTG. Se disponha a ir para o CTG, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, sábado à tarde, domingo depois da missa, para ir ao CTG, para pegar na vassoura, para trocar a lâmpada, para se virar no final de semana para atender uma demanda de almoço, de janta, de fandango, para levar grupos de dança para rodeio, para dedicar muito de si para o tradicionalismo. É a função mais bonita do movimento. É a mais bonita, é essa de patrão, porque é lá na entidade que se faz o tradicionalismo. E não ganhar nenhum centavo em termos de nenhuma remuneração, nenhum ganho em termos financeiros. Ganha o quê? Amizades, parcerias, reconhecimento também, né? Ganha-se em termos de família, sem dúvida nenhuma. Quem conseguir fazer um bom trabalho de patrão vai ter uma experiência fantástica, fantástica. Não é aquela coisa de pegar um cavalo, ir para o rodeio laçar, sem compromisso, terminou o rodeio, vai para casa, desencilha e tal, tranquilo. Ou vai ser um ensaiador de dança, ou vai ser um narrador de rodeio, essas outras funções que de alguma forma envolvem dinheiro, envolvem ganhos, envolvem desempenho de atividade com recebimento de valores, né? Não que isso seja proibido, que isso também não tenha lá sua importância. Pode ser coordenador regional. O patrão que desempenha bem e que alcança os seus objetivos, ele tem de alguma forma, diz assim, o desejo, o objetivo de ser coordenador regional. O coordenador regional, ele é uma espécie de patrão de vários CTGs
não para atividade permanente do dia a dia, mas como orientador, como organizador de uma região. Igualmente, terá que ter uma parceira do lado, tem que montar uma equipe de trabalho, tem que se dedicar, não tem horário para atender, vão ligar para ele de manhã, de tarde, de meio-dia, meia-noite. Não interessa se está almoçando, vai ter que sair da mesa para atender alguém, vai precisar ir dar posse a patrões, ir às vezes sem vontade, às vezes sem saúde, ter que ir no baile do CTG para prestigiar a entidade que está fazendo um evento, comparecer nas atividades do MTG, tomar um ônibus lá de São Borja para Porto Alegre, e às vezes a região não tem recursos financeiros e aí tem que pagar a sua passagem, sair de lá meia-noite, passar o dia de reunião e voltar para casa às 10 da noite e chegar lá de manhã. Tudo isso é função de um coordenador regional ou de um conselheiro do MTG, que é mais ou menos parecido, sem a função executiva. Pois a presidência do MTG, ela não é diferente. O presidente do MTG, ele desempenha uma função de coordenação, de execução, de objetivos, de regulamentos que foram feitos ao longo de 70 anos no MTG. Alguém me pergunta assim, mas por que? Me perguntaram isso ontem. Por que a Prenda, o MTG não aceita que a Prenda use xiripá num evento? E eu respondi assim, eu acho que é por causa da história, mas quem teria melhores condições de dizer isso seria Celso Iarupi, um pesquisador, um dos maiores construtores de indumentárias históricas, funcionário do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, falecido, infelizmente, e que no final dos anos 80 apresentou para o tradicionalismo e foi aprovado o traje feminino, o vestido de prenda, e lá ficou definido que o xiripá efetivamente seria um traje somente para homens, um traje masculino. Bom, eu sou o presidente do MTG, o que eu tenho que fazer? Cumprir aquilo que foi decidido. Se eu achar que aquilo não é bom, eu vou propor uma alteração, se eu tiver argumentos para isso. Isto vale para todas as funções. O presidente do MTG é uma pessoa comum, igual aos outros, e que tem os ônus e os bônus de ser presidente. Entre os bônus de ser presidente estão as amizades que faz, o trabalho que presta à sociedade, a possibilidade de se relacionar com muitas instâncias, e não está qualquer ganho financeiro, não está qualquer benefício pessoal próprio. O presidente do MTG não é candidato a nada, não vai ser candidato a nada, não deve ser candidato a nada, em termos de ser candidato a alguma coisa que lhe renda algum ganho financeiro. Ele deixa das coisas que ele poderia estar fazendo para ser presidente. Comparece aos eventos, é um conselheiro, é um orientador, precisa ser, às vezes é antipático, precisa ser às vezes, porque às vezes tem que dizer que não, às vezes tem que usar regulamento para, digamos assim, corrigir distorções de pessoas ou de entidades. Mas com certeza, todos os presidentes do MTG, todos, desde Hugo da Cunha Alves, que assumiu a presidência em 1966, dedicaram de si para o tradicionalismo. Uns alcançaram mais sucesso, outros menos sucesso, uns ficaram mais tempo, outros menos tempo. Eu estou tendo a oportunidade de estar pela terceira vez à frente do movimento, como presidente. Tá?
sem nenhum interesse. Simplesmente com o interesse de contribuir, de colaborar, de fazer o melhor pela tradição. Procuro estudar permanentemente, procuro estar informado permanentemente, dedico-me às pessoas. E faço isso com o maior orgulho, com a maior dedicação e procurando fazer com que o movimento tradicionalista gaúcho, que tem uma carta de princípios, o Jarbas Lima diz assim: o MTG é o único movimento social que se autodeterminou uma carta de princípios. Olhem bem, nós temos uma carta, um documento que consta 29 itens, construído em 1961. Cláusula pétrea do nosso estatuto: não pode ser mexida, não pode ser alterada, não pode ser maculada. E toda vez que alguém não concorda, entende que não é o correto, tem a liberdade de buscar outros caminhos. Nós queremos manter todos e queremos que todos venham e nos entendam e participem. Mas se eventualmente a Carta de Princípios do Movimento ou o seu estatuto criar dificuldades para alguém, paciência. Tá? Então, como mensagem nesta terça-feira que o Brasil empatou com o México e empatou com um time muito valente. Espero que o Brasil se recupere diante de Camarões e que alcance o sucesso que todos os brasileiros querem, que é a vitória nesse Campeonato Mundial de Futebol. Nesta terça-feira, eu queria deixar esta mensagem aos dirigentes do movimento. Aquelas pessoas que têm coragem de serem patrões de CTG. De CTG, com 30, 40, 50 eventos por ano. Todos que têm coragem de conduzirem grupos de danças, grupos de laçadores, grupos de truqueiros, quantidades grandes de pessoas que olham para o patrão e dizem assim: patrão, me diga para que lado devemos ir. Para esses patrões, que no final do mês tem que providenciar pagamento da conta, que no final do mês tem que trocar o telhado, que tem que buscar parceria com o poder público, para esses patrões que não ganham absolutamente nada, nenhum centavo, a mensagem: não esmoreçam, não se deixem abater, não interessa se outras pessoas, tradicionalistas ou não, olharem para vocês e disserem: esse é um ditador, esse está querendo mandar do jeito dele. Coloquem o nosso estatuto debaixo do braço, coloquem a Carta de Princípios sobre a mesa e todos vocês, patrões e patroas, certamente estarão cumprindo com sua tarefa. Que o patrão velho nos mantenha todos com saúde. Proseando com o MTG, estaremos aqui de volta na próxima terça-feira. Amanhã nos encontraremos em Cruz Alta, aos que forem para lá, para o lançamento da chama crioula, que será acesa no dia 16 de agosto e vai iluminar o Rio Grande inteiro nos próximos festejos farroupilhas. Muito boa noite.